Então, pessoal, nós vamos começar o trabalho com os animais, né? O último reino dos seres vivos que nós vamos ver. E nós vamos seguir uma linha evolutiva. Nós vamos trabalhar os grupos dos animais, dos mais simples aos mais complexos. Né? Vamos vendo o que foi surgindo em cada grupo. É um reino muito diverso, né? Muito cheio de divisões. Tem vários grupos menores que formam o reino dos animais. E nós vamos trabalhando com esses grupos menores, com esses filhos, pouco a pouco. Hoje vamos falar dos mais simples de todos: poríferos, cnidarios e plateumintos. Todos os três são invertebrados. Os vertebrados ficarão para frente. Então, apesar de ser um reino muito diverso, né, muito diversificado, muito cheio de seres vivos bem diferentes entre si, eles vão apresentar algumas características em comum. Né? Então, apesar de serem diferentes, eles vão reunir algumas características em comuns que são usadas para defini-los como animais. Todos os animais são eucariontes, então todos eles possuem célula com núcleo definido, com núcleo separado do citoplasma, com organelas envolvidas por membranas. Então, aquele modelo de célula mais complexo. Todos os animais são pluricelulares, ou seja, o corpo deles é formado por mais do que uma célula. Não existe animal feito de uma célula só. Seres vivos que se comportam como animais, mas têm uma célula só, são os protozoários. Né? Para ser animal tem que ter muitas células. E todos eles são heterótrofos por ingestão. O que isso significa? São heterótrofos, ou seja, eles têm que se alimentar de outros seres vivos, eles não fabricam o próprio alimento. E, no caso dos animais, o que os diferencia dos fungos é que eles ingerem o alimento, ou seja, o alimento é colocado para dentro do corpo primeiro, antes de ser digerido. Os fungos fazem a digestão do lado de fora do corpo. Os animais não. Eles sempre eles vão ter uma cavidade onde o alimento vai ser colocado, né? Ele vai ser inserido nessa cavidade e dentro dessa cavidade vai se iniciar o processo de digestão. Então é sempre dentro do corpo do animal. Aí separei essas duas imagens aqui só como um reflexo da diversidade do reino dos animais. Escolhi um inseto, no caso aqui uma abelha, um representante do maior dos grupos dos animais, entre todos os filos existentes, representante dos artrópodes, e um peixe representando o maior grupo dos vertebrados. Então nós temos uma divisão, né, que não é uma divisão oficial, mas é uma divisão prática do reino dos animais em invertebrados e vertebrados. Não é a divisão correta porque os vertebrados são apenas um grupo dentre vários outros. Todos os outros grupos que não são de animais vertebrados, nós chamamos de invertebrados. Então, a divisão injusta, uma divisão não é a mais correta. Pelo número de espécies, então, aí que dá mais discrepância, porque os invertebrados são muito mais variados, tem uma quantidade muito maior de espécies do que entre os vertebrados. Mas como nós, seres humanos, somos vertebrados, né, nós temos esse hábito de nos colocar em uma condição melhor do que os outros. Então, o nosso grupo tem um destaque maior. Aí, né, nas aulas, nós vamos ter um momento maior para abordar os animais vertebrados e um destaque menor para os invertebrados. Então, né, voltando ao que eu falei no primeiro slide, nós vamos falar sobre os poríferos. Poríferos são um grupo de invertebrados, é o primeiro filo que nós vamos ver, e é o filo dos animais mais simples que ainda existem. Pode ser que até que tenha existido animais mais simples que os poríferos antes, mas esses animais não existem mais. Entre os que existem hoje, os poríferos são os mais simples. São animais que têm uma vida muito simples, o corpo deles tem esse formato tubular, né, parecendo um jarro. Eles vivem fixos em superfícies no fundo do mar, são todos aquáticos. E a vida deles é filtrar água. Então, o processo de consumo de alimento deles é por meio da filtração. Não dá para ver aqui com clareza, mas o corpo dele é todo cheio de buraquinhos. Né? São poros, por isso o nome poríferos. Aí a água entra por esses poros, atravessa, né, a parede do corpo deles e depois sai por esse buraco maior, chamado de ósculo. E aí, nesse caminho, enquanto a água passa pela parede do corpo dele, o que existe, né, em suspensão na água, algumas algas, alguns outros micro-organismos, são capturados por células especiais do corpo deles, um processo que nós chamamos de filtração. Então, eles se alimentam desses materiais que entram pelas paredes do corpo deles.
por serem muito simples, eles não têm divisão de células em tecidos. Então, eles têm muitas células, mas as células estão meio que aglomeradas. Não tem uma divisão de camadas de células, com cada camada com tarefas específicas. Existem células especiais que fazem a filtração, ou existem células reprodutivas também, mas não tem uma divisão em tecidos, né? Não tem tecidos bem definidos. Por isso a simplicidade toda do corpo deles. São animais com alto poder de regeneração. Então, normalmente, se você pega um tubo desse, uma esponja dessa e quebra e espalha os pedaços, cada pedaço que você soltar pode dar origem a uma nova esponja. Então, ele consegue se regenerar facilmente. E a quantidade de esponjas no oceano são controladas por alguns animais que conseguem comê-las, como, por exemplo, as tartarugas. No caso dos poríferos, a digestão deles é totalmente intracelular. Então, as partículas que são capturadas por aquelas células especiais que eu comentei, elas são absorvidas pela célula e a digestão é feita dentro dessas células. Então, a célula digere o alimento, consegue os nutrientes e vai passando para as demais, para as que estão próximas. Os quinidários, né, o segundo filo, já são animais que têm um pouco mais de especialização. São animais que possuem tecidos diferenciados, então existem camadas de células que formam o corpo deles, e isso dá a eles uma complexidade muito maior. Entre os principais representantes desse reino estão as águas-vivas, né, como dessa foto maior, os corais, né, que formam os recifes, e as anêmonas, que são também outros quinidários que vivem fixos na superfície, né, do solo, até em cima de outros animais também. Então, os quinidários, eles já têm uma mobilidade maior. Existem quinidários que são sésseis, né, que vivem fixos, mas também existem os que conseguem nadar, como no caso das águas-vivas. A digestão deles ocorre extra e intracelular, então eles têm essa cavidade aqui, né, que fica fácil de ver no corpo da água-viva, por onde o alimento é trazido, e ele começa a ser digerido aqui, e depois o que é parcialmente digerido aqui é absorvido pelas células, e a digestão termina dentro de cada célula. Então, é um processo que começa fora das células, mas termina dentro das células. Já é diferente dos poríferos, que a digestão era toda dentro das células. Então, aqui já tem um princípio de formação do sistema digestório, porque já tem uma abertura por onde o alimento vai passar. Isso ainda não é uma boca, ainda não é um sistema digestório, mas já é um princípio, então já é uma modificação nesse sentido. Né? E são animais que também têm um bom poder de regeneração, mas a reprodução deles é sobretudo sexuada. Então eles fabricam os gametas e soltam na água, esses gametas se juntam, dando origem a larvas que se transformam no adulto. E aí, em algumas espécies, pode ocorrer o que nós chamamos de alternância de gerações, que é diferente da alternância de gerações que aparecia lá nas plantas. Aqui, no caso, é alternância de formato de uma geração para outra. Tem algumas espécies que uma geração ela é natante, né? Ela tem formato de água-viva. Quando essa espécie se reproduz, a larva vai surgir. A larva que surge vai ser fixa, ela vai se desenvolver como um animal fixo, vai ter um aspecto semelhante ao da anêmona. Aí essa nova geração que tem formato fixo, né, que é céssio, quando se reproduz, dá origem à terceira geração, vai ter o formato natante, né, formato de água-viva. Então, elas vão, de geração a geração, a forma delas pode se alternar. Ela pode ter forma móvel ou forma fixa. Isso acontece em algumas espécies, não em todas, mas já é uma novidade que não apareceu nos poríferos. Todos lá eram sésseis. E o último grupo, né, que nós vamos ver nesse vídeo, é o grupo dos plateumintos, ou vermes achatados. Né? Platel que é de platô, de achatado, né? E mintos, eumintos no caso, de vermes. Então já são animais bem mais complexos, já tem no corpo já existe um sistema digestório preventivo, então eles já têm uma abertura corporal por onde o alimento vai entrar, que não dá para chamar de boca exatamente, porque o sistema digestório deles é incompleto, só tem uma abertura. Então, por essa mesma abertura, entra a comida e saem os restos, saem os dejetos. Então, não dá para diferenciar em boca e ânus. Eles têm só uma abertura que usa para as duas coisas. A digestão neles e a partir deles será toda extracelular, ou seja, vai ter uma cavidade, um espaço dentro do corpo deles, onde vai ocorrer a digestão.
né? E entre os vários plateumintos que existem, existem aqueles que são parasitas, que vivem dentro do corpo de outros seres vivos, e existem os de vida livre. Aqui no caso tem dois exemplos de plateumintos, cada um de um jeito. Tem a planária, que é esse aqui amarelinho, que é um plateamento de vida livre. Elas vivem em água doce, né? Em água que não tem muito movimento, em lago, em lagoas, em regiões de rios com pouca, que a corrente é mais fraca. São animais carnívoros, mas que não fazem mal nenhum para nós e tem um alto poder de regeneração. E aqui do lado, uma tênia, né, ou solitária. É um verme muito comum que afeta seres humanos, inclusive. Então, ela vive dentro do corpo dos seres humanos, pode atingir vários metros de comprimento, vivendo lá dentro do intestino, né, do ser humano ou de outros animais. Esses vermes, né, como a tênia, que são plateumintos parasitas, normalmente eles precisam de 2 hospedeiros para poder completar o ciclo de vida. Então, o ovo da tênia, né, que é liberado nas fezes da pessoa contaminada, esse ovo eclode e vira uma larva, essa larva vai parasitar um outro animal. Pode ser um outro mamífero, uma vaca, um porco. Normalmente é o porco, com quem acontece com mais frequência. Aí no corpo do porco, essas larvas se deslocam até o cérebro ou até os músculos e lá se transformam em um outro tipo de larva, não uma larva, um juvenil de novo estágio, quase um adulto. E aí quando a pessoa consome a carne do porco mal cozida, com essas larvas ainda vivas, dentro do corpo do humano, ela se transforma no adulto, né, nesse verme alongado que pode atingir vários metros de comprimento. Então, normalmente os plateumintos, né, não só a tênia, mas todo o verme platelminto que é parasita, ele vai precisar passar pelo corpo de 2 hospedeiros para completar o ciclo de vida dele. Bom, e aí para hoje tá bom, né? Essas eram as informações que eu tinha separado para falar para vocês, né? Esses são o mais relevante para nossas atividades, né? Que estarão disponíveis lá na plataforma. Espero que vocês aproveitem esses vídeos, espero que seja útil, né? E qualquer coisa, não esqueça de deixar o comentário, né? Lá na atividade da plataforma ou então no próprio espaço para comentários no YouTube mesmo, tá? Muito obrigado e até a próxima.